fui pesquisador no continente antártico brasileiro várias vezes, coordenei um projeto de pesquisa lá também. E a capoeira sempre esteve do meu lado aqui. Né? Hoje eu trabalho na prefeitura que chama Molina, que há 20 anos aqui no Butantã. Esse é um pouquinho do que eu sou. Obrigado. Professor Mestre Deolino, por gentileza. Boa tarde a todos e a todas. Estão me ouvindo muito bem? Sim. Meu nome é Deolino. Eu sou Deolino. Venho do Piauí, nasci numa cidade, num vilarejo chamado de Pretas. Então, pelo nome vocês já imaginam. Sou filho de vaqueiro e meu primeiro contato com a cultura vem pelos irmãos, reisados, etc. E tal. Minha formação, tenho licenciatura plena em Educação Física. Trabalho no SESC em São Paulo, em São Caetano, desde 89. E a partir de então eu venho trabalhando com a cultura popular. Capoeira, dança, frevo, maracatu, os tambores, jongo, e assim vai. Os contextos de vaquejada, que eu sou filho de vaqueiro, embolada, que é a minha praia, que eu gosto de trabalhar, e fazendo essa relação com a educação, para trabalhar a cultura popular e como a gente pode fazer esses, se eu posso dizer assim, temas transversais, paralelo com a cultura e a educação. Então, meu desafio é esse, fazer essa ponte. A minha pesquisa, dissertação de mestrado é Sociologia do Esporte, especificamente nas religiões afro-brasileiras e os evangélicos na capoeira. Minha relação, para ser mais sucinto, para não pegar muito tempo, acho que aí tá bom. A gente segue depois. O mestre Deolino, muito obrigado. Mestre Alcides, muito obrigado. Mestre Alcides, por gentileza, então, a fala é sua, informando a todos e todas que estão na sala que essa proposta de trabalho nossa do Webinário Escola vai de encontro a contribuições para a decolonização do Sergipe, cumprimento da Lei 10.639, 11.645 e 12.288, que é o Estatuto da Igualdade Racial. A sala, nós sabemos que tem uma grande quantidade de participantes. Vou até combinar com a doutora Vera, para ver se nós podemos depois deixar os e-mails do palestrantes para que vocês possam, posteriormente, estar em contato para qualquer dúvida que venha a ter, caso não dê tempo de ser respondidas as perguntas hoje. Por gentileza, professor Mestre Alcides, à vontade. Há muitos anos, meu projeto de trabalho com a capoeira e as culturas tradicionais, dialogando com a educação, com vários mestres também, é anterior à Lei 10.639, porque uma é de 2008. Nós estamos fazendo esse trabalho desde os anos 90. Esse trabalho, esse diálogo da cultura tradicional, dos indígenas, isso a gente está fazendo há 30, 35, 40 anos atrás. A lei, acho que ela veio simplesmente para legitimar oficialmente o que muitos mestres das culturas tradicionais estão fazendo há muito tempo. Então, a Lei 10.639, 10.645, ela veio para dar essa legitimação, mas ela não garante isso também. Por que ela não garante o que eu falo? Porque eu acho, e tem não 100% de certeza, porque a gente não tem 100% de nada, mas ela não dá condição para quem domina as culturas tradicionais, né? Quer dizer, o mestre de capoeira, o mestre do jongo, o cacundeiro, a benzedeira, a parteira, a raizeira,
esse povo todo não tem acesso, a maioria não tem acesso a esses projetos dentro junto com o ensino do dito ensino formal. E quem sabe trabalhar, conhece todos os fundamentos dessas culturas, são realmente os mestres, os velhos de todas essas áreas. Eu não estou excluindo os jovens, não, mas que são pouquíssimos, né? Eu estou falando de quem está lá no sertão, que eu poderia trazer dentro de um projeto que tivesse uma forma de recompensa pago para isso. Essas leis, para que eu entendo dessas duas leis, é para quem já está dentro da escola, um professor que está dentro da escola, trabalhar com a questão das culturas tradicionais, porque precisa de um projeto. E dentro dessas secretarias de educação, tanto municipal como estadual como federal, não tem um recurso e não tem uma deixa para isso. Eu estou no Amorim Lima há 20 anos, né? E nosso financiamento lá não vem do Estado, não vem da Secretaria de Educação. Toda a verba que custeia nosso trabalho vem, como a gente é ponto de cultura, enquanto tinha Ministério da Cultura, vinha dos projetos do Ministério da Cultura. Não tem outro jeito. Depois que acabou o Ministério da Cultura, acabou a verba. Então, para manter o projeto, a gente fica correndo, pedindo vaquinha, fazendo vaquinha. Infelizmente, a gente tem que falar isso. Agora, como é que eu vou... Aí alguém fala, mas quem está dentro da educação são os mestres formados, que têm diploma, que tem isso. Não. Aí eu vou para a Lei Griot. A Lei Griot, para mim, ela está em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. A Lei Griot, ela foi apensada, porque, assim, eu sou uma das pessoas que trabalhei muito em cima dessa lei, né? Fui em vários lugares, o Brasil afora, Rio de Janeiro, Sul, Santa Catarina, Bahia, Brasília, enfim. Mas a gente precisava 1.200.000 assinaturas. É difícil, quando se trata de cultura, é muito difícil, a cultura é desacreditada, na maioria das vezes, só nós que estamos dentro. Mas, enfim, conseguimos organizar um projeto de lei em 2000 e protocolar em 2011. Como tinha 2 projetos com o mesmo teor, o projeto A Lei dos Mestres e a Lei Griot, então a Lei de Mestres foi protocolado primeiro e a Lei Griot foi apensada a Lei dos Mestres. E o Griot entrou como uma categoria, certo? Por onde a gente entrou com esse projeto de lei? Nós estamos pelo MEC, porque o Ministério da Cultura realmente, onde todos vão concordar que deveria a gente entrar com esse projeto pelo Ministério da Cultura, mas a gente desacredita do Ministério da Cultura, tanto é que acabou, né? E a lei Griot, essa Lei Griot, ela, como é que é para se trabalhar numa escola? É uma equipe, não é um mestre só. Aí entra o mestre velho, dentro de uma equipe de 4, 5 pessoas, com um aprendiz de Griot, que tem uma bolsa equivalente à bolsa de doutorado, acho que é da CAPES, do CNPq, parece, né? Por 4 anos renovável. Então, é um projeto onde o mestre, muita gente vai falar assim, não, mas os mestres não têm condição. Não, ele não é para ir lá e ficar dando aulinha lá, igual na escola, né? No ensino formal. Ele vai lá, ele canta um coco, canta uma ciranda, canta um toré, canta um aboio, canta o que é do saber dele. É isso. E tem o aprendiz que vai fazer essa ponte entre ele e a escola, fazer relatório, mexer com as questões mais burocráticas, vamos dizer assim. O aprendiz também tem uma verba.
Tudo bem, mestre Alcides? Tudo bem, mas saiu aqui, apagou aqui. Não, estamos te ouvindo bem, pode continuar. Não, porque Fica à o meu vontade. apagou. Ah, você está Então, tá no o que eu estava celular? dizendo é o seguinte, que tem um aprendiz, gente, é a coisa mais complicada que nós temos hoje é a questão da continuidade, da formação dos aprendizes para essa continuidade. E o mestre Valdenor falou da decolonialidade, não é isso? Decolonial, que eu entendo, não é quem souber melhor que eu, depois me ajuda aí. Mas é ajudar a resolver essas questões. Como resolver essas questões todas que a gente tem entre esse diálogo entre a cultura formal e as culturas tradicionais. E é o que nós estamos fazendo. Porque nosso currículo, segundo a diretora do Amorim Lima, Ana Elisa, que é a nossa diretora lá, nós temos um currículo vivo. As culturas tradicionais ou populares, o currículo é um currículo vivo. Então, não é um currículo, aquele currículo engessado, que, desculpa o termo, né, mas é isso que eu tenho agora, alguém pode ter outro melhor, aquele currículo fixo, normal. As culturas tradicionais têm seu próprio currículo, e esse currículo é um currículo vivo, né? Então, ele pode responder muitas dificuldades ou muitas questões, né? Ou muitas dúvidas dentro do próprio grupo, né? E muitas vezes questões que, segundo mesmo a diretora, nessa avaliação que a gente pede, que muitas vezes a escola não dá conta. Então, essa é uma parte da minha fala. Desculpa se eu não fui claro, né? Ou se eu deixei mais dúvidas do que essa minha expectativa. Está excelente, professor mestre Alcides, está excelente. Posso passar para o professor mestre Diolino? Muito obrigado. Passo a palavra, então, para o professor mestre Diolino. Obrigado, mestre Alcides. Permaneça por aí que nós temos ainda a sua volta daqui a pouco. Né? Seu som está fechado ainda, Diolino. Mestre Diolino, seu som está fechado. Agora sim. Som. Está ouvindo agora? Estou okay. sim. Qualquer problema me avisa. Tá. Porque eu estou com o Bluetooth, pode ser que caia. Maravilha. Faz uma gentileza depois, professor Diolino. Deixa o seu e-mail lá do lado ali no bate-papo, por favor, tá? Do mestre Alcides, nós já colocamos. Tá. Eu vou, de repente eu já até falo aqui, o pessoal já anota aí. Vamos falar de cultura popular e a área que eu transito e fazendo essa ponte, procurando fazer essa ponte com a cultura formal. Então, vamos lá. Como eu disse, eu venho do Piauí. Então, uma das questões que a gente procura ressaltar na cultura é a aproximação do saber local, como disse agora há pouco o mestre Alcides. Saber local, eu vou me referir a Goethe, que ele fala da ancestralidade, dos mais velhos passando o saber para os mais novos. Vou contar um caso rapidinho para vocês. Aconteceu no Brasil, para as bandas do Maranhão, a revolta dos balaios e a revolução. Fato gravado na memória do povo do meu sertão. Juntou negros, vaqueiros e colonos, cabras de coragem e valentia. Não tinha medo da sina, brutalidade selvagem, não é Deus quem determina. Luto pela liberdade do povo e a honra da menina. A filha do balaio assediada, vaqueiro trancafiado. Logo o boato correu, debandou toda a boiada. Raimundo Gomes saiu boca da noite e chegou de madrugada. Sabendo do ocorrido, Cosme Manuel Ferreira gritou alto, falo alto, hoje faço asneira. Peguem o meu cavalo, chamem toda a cabroeira. Era gente que ia e que vinha num choto sem parar,
João do Vale cantou depois, chega aqui e canta lá. Na terra de Zumbi, só quem canta é o Carcará. Carcará pega, mata e come. Então, quando eu vou me referir a uma forma de aprendizagem, ou de aprendizado de literatura, que é o cordel, onde eu fui alfabetizado, meio pelo qual fui alfabetizado, então aqui eu procurei utilizar. Dá para você trabalhar com a questão histórica, geografia, história, étnico-raciais, a questão da colonização, a questão étnico-raciais, porque eu vou falar dos negros, vou falar dos indígenas, e vou falar do europeu, que fazia parte daquela região do Maranhão. Quando eu falo do João do Vale, eu estou falando da cultura negra. Para quem não conhece, é um dos principais expoentes da MPB. A música, uma das mais famosas, é o Carcará, que a Maria Bethânia ela gravou e fez grande sucesso. Então, eu estou falando o quê? De lutas, movimentos, que eu coloco como guerras e não como revoluções. Por quê? Uma revolução que dura de 1838 até 1841, perdão, não pode ser uma revolução simples, é muito tempo. Então, nesse movimento social, juntou-se pessoas que eram mantidas em regime de escravidão, indígenas, colonos, vaqueiros, que era mão de obra da região, mão de obra barata, assim dizer, por conta, para reivindicar direitos de todos os povos que foram oprimidos. Tá? Então, guerras, quando eu falo em 1838 da Balaiada, obviamente, eu estou falando um pouco antes aconteceu a revolta dos malês, mas são várias revoluções, e essas revoluções, elas são meios que eu entendo onde houve várias coalizão de culturas, a junção das culturas, porque nós estamos falando de povos que se uniram para guerrear, obviamente, nesse sentido, eles também se mantiveram unidos para as questões de lazer e de cultura. Se você passou 4 anos, média, com uma comunidade, obviamente você extraiu elementos dessa cultura e você deixou também elementos da sua cultura. Nesse sentido, tanto a questão das culturas ou da cultura de matriz africana no Brasil, quanto a europeia, a indígena, passam a ter um sentido único na formação do povo brasileiro. Que aí nós vamos entrar um pouco na questão que eu penso dos conceitos e valores civilizatórios da nossa cultura. Então, quando eu falo desses valores, eu vou me apegar no sentido, primeiramente, o sentido de união desses povos. Nesse sentido, eu vou puxar um pouco também para uma palavra que está muito, muito em voga no momento, que é o Ubuntu, que é todos. Eu vivo em função da sua existência. Se eu vivo é porque você existe. O conceito Ubuntu, ele vai dar relevância às expressões culturais no sentido que eu estou falando. Portanto, falando dos processos e valores civilizatórios de uma sociedade culturalmente híbrida, porque se ela tem elementos europeus, indígenas e africanos, quando eu falo de África, não estou falando de uma cidade como parte da nossa população ainda pensa, infelizmente. Estou falando de um continente com 52 países. Então, são possivelmente 52 países influenciados na nossa cultura. Obviamente que a gente sabe que a maioria de onde veio, de Angola, etc. e tal, Nigéria, tal. Mas há a possibilidade de um leque muito expressivo de culturas. Isso, para o Brasil, é muito significativo. Por quê? Cada região do nosso país tem uma expressão cultural diferente. E essa expressão cultural tem uma matriz africana muito forte. Então, quando eu vou falar vaquejada, estou falando dos vaqueiros. Quando eu vou falar do coco, posso falar do índio e posso falar do afro-brasileiro ou do afrodescendente preferido. Se eu for falar do carimbó, vou falar de cultura europeia, vou falar de cultura indígena e vou falar de cultura afro-brasileira. Se eu for falar dos maracatus, provavelmente eu vou mexer com essa questão também do indígena e do afro-brasileiro. Então, se eu vier para o sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Santa Catarina, eu vou falar do jongo. Então, falando de jongo, eu vou falar de um sentido muito forte para a questão dos afrodescendentes no Brasil.
Então, nesse sentido, é porque eu coloco a cultura brasileira como uma cultura híbrida, porque recebe influência desses povos, compreendendo. Então, nesse sentido, eu penso que a escola, os grupos e as associações podem trabalhar de forma homogênea. A escola de capoeira, as associações tradicionais, elas mantêm viva, mesmo que inconscientemente, esse conceito de totalidade e de igualdade defendido na cultura Ubuntu, tá? Ou Ubuntu, depende de como você queira falar. Porque ela se opõe ao individualismo. Na roda de capoeira, esses valores que eu acabei de citar, civilizatórios, aparecem, por exemplo, eu não vou jogar só, eu jogo com o outro. No jongo, uma roda de jongo, eu preciso de um grupo para que isso se fortaleça. Uma roda de coco, eu preciso de um grupo para que isso se fortaleça. E nesse sentido, a educação pode se apropriar e deve e aproveitar desse sentido de comunidade, mais, quando eu digo não da individualidade, e sim do grupo. Nesse sentido, fortalecer os laços de amizade dessas crianças, desses adolescentes, fortalecendo por que meios? Pela medida da necessidade de compartilhar, da cooperação, da divisão de saberes e valores culturais, sociais, para que se fortaleça o sentido da educação. E quando eu for pegar uma dança de salão, por exemplo, que é mais comum, se eu pegar um samba de gafieira, no samba de gafieira eu vou encontrar passos de danças religiosas, por exemplo, um passo de Oxóssi, que você faz no samba de gafieira, chama a cruzada. Tá? Então, esse passo, obviamente, se o contexto religioso da escola não permitir, que eu penso que deve permitir, porque é um local de diálogo, e diálogo é para se discutir as diferenças, para que se possa melhorar a igualdade. Então, assim, nesse sentido religioso, uma dança que veio de um rito para um salão social, hoje não se discute mais a função do samba de gafieira, mas ela está totalmente enraizada de passos de danças étnicas religiosas. Então, essa movimentação na dança, ela é natural. Mas, para que o menino vá dançar com a menina, precisa ser educado para isso. Olha, eu posso dançar com você? Há esse diálogo, há essa conversa. E, nesse sentido, a escola faz o papel de aproximação e de regras e valores. Tá? Então, quando eu falo das questões civilizatórias também, se eu for lá em Norbert Elias, ele vai falar das regras e valores do esporte, que na capoeira não é diferente. Então, esses valores na capoeira, na dança, servem para que nós possamos fazer a ponte da educação com o esporte, com a cultura popular tradicional. Então, falando das questões civilizatórias e valores, regras na educação, eu coloco uma questão que eu acho importante, que valoriza a nossa cultura. Quais são esses valores? Quando o Norbert Elias vai falar do futebol enquanto esporte civilizatório, ele coloca a influência dos esportes de elite para as camadas de massa, para a sociedade. Eu faço uma leitura, o inverso, dizendo o valor que a capoeira teve e tem na nossa sociedade. E a capoeira que sai da senzala é a mesma capoeira que está hoje na Universidade de São Paulo e no mundo afora, outras universidades. Então, nesse sentido, o esporte popular de gente escravizada torna-se uma alavanca para a ascensão social. Eu posso falar isso por mim. Eu nasci no pé de um morro. Graças ao meu esforço e à capoeira, eu estou aqui, estou numa empresa no Brasil conceituada, que é o SESC São Paulo, SESC Brasil. Por meio da capoeira, consegui fazer participação, apresentar trabalhos na Europa, na Ásia, em etc., no Oriente Médio. Então, assim, não fui porque eu quis, porque a capoeira me levou para isso. Foi a minha alavanca. Se eu não fosse um capoeirista, dificilmente eu iria para esses lugares, porque por conta da cultura e do esporte, foi a minha indicação para que eu tivesse acesso a isso. Mestre, por enquanto, eu acho que é isso. Seja mais fácil o mestre Alcides comentar, e depois a gente segue. Excelente, professor Diolino, excelente professor Alcides. Professora Vera, já podemos abrir para perguntas? O que a professora Vera, o professor Diolino e o professor Alcides nos diz?
Professor Alcides, está nos ouvindo? Mestre, fiquem à Oi, vontade para organizar. Mestre? Pois não, professora Vera. Fiquem à vontade para organizar as perguntas, só precisamos respeitar o horário 12h30, mas vamos conversar. Ok, muito obrigado. Professor Alcides, está nos ouvindo? Vamos abrir para as perguntas. Professor Alcides, seu microfone está fechado. Opa, acabei de abrir. Obrigado, desculpa. Podemos abrir para as perguntas ou você quer fazer alguma consideração antes? Eu? Não, eu, assim, minha consideração é que o mestre Olinda, ele deu uma aula maravilhosa aí, falou muito bem. E essa questão dos valores civilizatórios, né? E nós, das culturas tradicionais, que a cultura tradicional, só falando aqui, é uma construção coletiva, não tem como ser das culturas tradicionais, tanto afro-brasileira, como eu disse, como uma questão individual, é uma construção coletiva, e essa coletividade é que nos fortalece, nos une até hoje, dentro da escola, em qualquer espaço. Por isso que nós, desde pequeno, toda a questão do nosso congado era construído o ano todo, porque tinha os mutirões que unia para fazer um rancho, para carpir uma roça, para fazer uma cerca, para fazer um açude de água para levar para o rancho do fulano. Era tudo coletivo. O congado não ensaiava, eles estavam na roça, estavam cantando os visungos, né? Que são cânticos de trabalho, né? Com a alegria, com aquela... Então, essa construção coletiva que a gente leva para as escolas, para a educação, que eu acho também que é o melhor espaço que nós temos para a gente fazer esse trabalho e trazer para o conceito escolar, né, para os ensinos escolares, formal, trazer esse conceito de construção coletiva, não o individualismo, né, que a gente só cresce coletivamente. Era isso. Obrigado, professor Alcides, pela fala, professor Diolino. Espero que tenha contemplado a expectativa do nosso enorme grupo de trabalho que sai nessa tarde. Vamos abrir para as perguntas, então. Tem uma pergunta aqui, se a Lei Griot já está sancionada, mestre Alcides. Não, a Lei Griot ainda está em trâmite. Ela ficou arquivada há muito tempo, né? Ela ficou arquivada de 2000 ela é de 2011, ficou arquivada de 2013 até 2019. Então, ela não foi promulgada ainda, ela está aqui na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Isso eu estou falando de outubro do ano passado, 2019, tá? Mas ela já passou ela já foi aprovada na sessão de orçamentos, que é a coisa mais difícil, arrumar o dinheiro. Então, a gente já sabe, ela está na Secretaria de Justiça e Cidadania, mas ela já tem a verba aprovada, tá bom? Então, ela está bem adiantada. Só agora apertar os caras lá para eles... Nossa relatora é muito boa, é a Talíria Petroni, e é de autoria do deputado Edson Santos. Tá? Dispensa apresentações. Dispensa. A Vitória Camões, ela diz: a educação como um todo deixa uma falha quando se trata de culturas diferentes na educação, mas percebemos marcas de várias culturas em todas as influências, em todas as vivências, a educação sofre influência. Tem uma pessoa que não dá para identificar aqui, porque só está o símbolo do celular, trabalhou com a capoeira em 2011. Gostaria de saber os obstáculos que a capoeira enfrenta para entrar nas escolas. É a professora Mônica Amaral da Rocha. Quem gostaria de responder? Professor Diolino, professor Alcides, ambos. Professor Diolino, por gentileza. Eu posso responder, mestre, mas também o griot tem a preferência sempre, né? Não, aqui não tem isso. Não. Tá bom, mestre. Mônica, obrigado, mestre, por deixar esse espaço. Mônica, o que eu tenho a dizer, assim, hoje, quando eu digo hoje, eu falo do mais fácil, mas eu ainda, infelizmente, a capoeira esbarra numa questão política e a questão cultural. A política são os governantes entenderem os valores da capoeira para a nossa sociedade. Criado no Brasil, com exceção das lutas indígenas, é o único esporte criado nesse país. Por isso, eu entendo que deveria ter
melhor dizendo, ter o mesmo valor que o judô, que o karatê tem para o Oriente, para o Japão, o Kung Fu tem para a China. A capoeira no Brasil deveria ter esse mesmo cuidado com os políticos que governam o país. Na questão cultural, eu coloco a região afro-brasileira, que impede, às vezes, o que dificulta um pouco o acesso à escola. Mas não é por conta da capoeira, é por conta das lideranças, por conta das políticas das escolas. A gente aqui em São Caetano, há algum tempo atrás, junto com a federação, nós fizemos um projeto, o Comércio Valdenor era presente, nós colocamos a capoeira em todas as EMIs, em Sullivan, que é uma escola para surdo-mudo, e creches e orfanatos da cidade. Então, nós atendemos quase 8 mil crianças, então, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos. E mais os adolescentes desses orfanatos que eu falei. Nessas 38 escolas, a gente precisou ir em todas para dizer que capoeira não era religião. Então, ainda paira essa questão da desinformação. As pessoas não se informam, têm opinião formada sobre alguns fragmentos culturais, não conseguem dissociar o Ogan, o mestre da capoeira, do esporte. Mas isso não é culpa do esporte, é culpa das pessoas que não se informam. Se você pegar o Kung Fu, o Judô, o Sumo, qualquer arte marcial, eu falo qualquer uma, não estou tirando nenhuma, todas elas têm relações com algum rito religioso. Um filme de Kung Fu, você coloca o cara pulando, voando, é maravilhoso. Se você pegar um filme de capoeira que tem o besouro pulando, não pode, porque é macumba. Então, isso não pode passar na escola. Então, é a questão mais de formação da nossa sociedade. Ela foi desinformada e essa desinformação ela chega na escola. Pouquíssimas diretoras, pouquíssimos não se preocupam com essa questão, porque sabe que as pessoas que vão trabalhar capoeira não vão levar ritos para dentro das escolas. Então, o que eu entendo assim, o que dificulta mais o acesso à capoeira é a questão política, por falta de interesse e conhecimento das lideranças, e na escola, a política também. Obrigado, mestre Julino. Obrigado, hein? Professor Alcides, por gentileza. Seu microfone está fechado ainda. Professor Alcides, seu microfone está fechado, desculpa. Eu acho que, concordando com o mestre Olindo, claro, mas tinha que vir uma formação das universidades, já trabalhando com a formação dos educadores. Porque na escola, né, depende muito do projeto pedagógico das escolas, fora a questão política que o mestre já falou, cada escola tem seu projeto pedagógico, e muitas vezes é muito cômodo continuar com aquele ali sem vai colocar a cultura tradicional dentro da escola popular, vai dar mais trabalho. Então, é muito cômodo para a diretora, quando ela não é uma diretora que gosta, que sabe, que conhece cultura tradicional, ela não vai querer. Aí entram os educadores da própria escola. Nessa escola que eu estou há 20 anos, por exemplo, tem professor, hoje já bem melhor, mas antigamente era assim, capoeira não é da área do conhecimento. O coco não é da área do conhecimento. A ciranda, gente, que conhecimento a gente está falando? De que conhecimento não é? Então, você tem o mestre de capoeira, ele tem que fazer um tríplice trabalho dentro da escola, porque ele tem que trabalhar com os pais das crianças, segundo o mestre, por causa da religiosidade, ele tem que trabalhar com as crianças e ele tem que trabalhar com os educadores. Então, o mestre de capoeira ele tem que estar pensando nesse tripé. Eu tenho que trabalhar com os educadores, eu tenho que trabalhar com os pais e eu tenho que trabalhar com as crianças. Para isso, o que é macumba? É tão desvirtuado que macumba é um instrumento. Macumba é um instrumento, para quem não sabe, é um instrumento. Eu tenho até aqui uma macumba aqui em casa. É um instrumento. Eu estou olhando aqui para ver se está fácil de eu pegar. Aqui, ó. É o reco-reco. Isso é a macumba. Isso aqui é a macumba. E é confundido com um alguidar, né? Com oferenda. Então, a gente tem que falar de tudo isso. No Amorim Lima, eu trabalho junto com educadores, como o mestre falou,
Na capoeira a gente trabalha geografia, filosofia, biologia, história, física. A gente tem que falar tudo isso. Então, a gente tem que trabalhar com os pais, com as crianças, com educadores. Mas eu acho que os educadores já tinham que vir com uma certa formação do curso de pedagogia. Nós estamos aqui embaixo. A gente tinha que ir para lá. Então, nos convidem aí para os cursos de pedagogia, que nós vamos lá. Vai eu, vamos o mestre Olinto, o mestre Valdenor já é formado na USP lá, mas precisa dessa formação para os educadores. Para dizer o que trabalhamos, quais habilidades que nós, capoeiristas, as culturas tradicionais, desenvolvem no educando. Obrigado. Excelente, professor Alcides. A Benigna Lessa, professora Benigna Lessa, se possível, gostaria de saber mais da relação entre gafieira e danças africanas. Há algum livro que possa ler sobre isso? Salve, mestre. Infelizmente, não. Isso só é fruto das minhas pesquisas. Para quem não sabe, eu dou aula de dança afro-brasileira também, e também dou aula de gafieira. E eu encontro esses passos, os mesmos movimentos nas duas danças. Obviamente, o que muda é o contexto, é o tipo de percussão, mas é pesquisa de campo. Eu ainda não fiz meu doutorado, mas quem sabe algum dia eu consiga colocar isso no livro. Mas, por enquanto, não tem. Mas posso te garantir que o movimento é o mesmo. Depois, se você quiser, a gente pode passar mais informações, eu vou deixar meu e-mail, aí você pode mandar uma mensagem que eu te mando algum texto que eu possa produzir. Tem algum material produzido, mas não foi publicado, mas também não tenho pretensão de divulgá-lo. Divulgarei assim para quem necessitar. Obrigado, professor Diolino. A Érica, a professora Érica, ela pergunta como trabalhar a capoeira na educação infantil. Eu vou, mestre, vai? Por gentileza, mestre Alcides, professor Diolino. A capoeira é uma atividade essencialmente lúdica, né? Tudo que se trabalha na capoeira, até a capoeira para o adulto, ela é lúdica. Então, você vai adaptar a capoeira, fazer todas as adaptações dos movimentos, da brincadeira, você vai simplesmente transplantar isso para o lúdico. Então, por exemplo, eu trabalhei muito tempo no MEI. É criança de 4 anos. Você pode trabalhar a parte da musicalidade, você pode trabalhar a questão de desenvolver na criança só aquela curiosidade com observação, as brincadeiras, todas voltadas, os movimentos, tudo voltado para brincadeira, sem cobrar, sem exigir o que a criança faz. O corpo dela, se eu faço um movimento, ela vai fazer, ela vai copiar. Né? Porque a capoeira, não só a capoeira, como as culturas tradicionais, é a imitação. Eu faço, o outro faz. Né? E assim, eu trabalhei não só com a capoeira, mas eu trabalhei com congado com as crianças de 4 anos de idade, no MEI. Eles fizeram tudo que no congo se faz. De abaixar, de levantar, de girar, de bater palma, tocar pandeirinho, é tudo bem adaptado. Eu comprei um pandeirinho bem pequenininho, de acordo com essa capoeira também assim. Né? Então, é tudo adaptado. O mestre tem que ter essa criatividade de levar música, você pode adaptar as músicas também, as músicas de capoeira para as músicas de roda infantil, não tem problema nenhum. Você não está ensinando capoeira, a ideia não é fazer a criança jogar capoeira, é brincar capoeira, fazer uma brincadeira de Angola, de quadropedia, andar de quatro, caranguejo, enfim, são brincadeiras que as crianças, dentro do público, uma coisa eu falo, a gente tem que ter muito repertório, porque não é uma receita. Eu não posso falar que para você, assim, vai lá e faça isso. Entendeu? Não é uma receita assim. Você precisa de muita criatividade, você tem que pesquisar bastante, você tem que experimentar bastante, porque não é igual para todo mundo. Você pega um grupo, é um grupo, você pega um outro grupo, é outro grupo. Muitas vezes a gente tem que mudar na hora a dinâmica, porque um grupo é diferente do outro. Então, não é a mesma coisa que eu faço para os 2 grupos. É criatividade e jeito. Tem que ter carisma com criança, tem que gostar de criança, tem que gostar do que você está fazendo.
São receitas que não tem como... São coisas que não é receita, não tem como dar. Entendeu? Você tem que descobrir. Para mim, essa é a minha vivência do dia a dia. Quem tem outras, o Messi tem outra. Cada um vai ter o seu estilo de trabalhar. Obrigado. Obrigado, professor Alcides. Tudo bem, né? Como? O mestre... Posso falar, mestre, um pouquinho? Professor Diolino, obrigado, professor Alcides. Complementando a brilhante... Eu não lembro o nome da professora que perguntou, da pessoa, mas, enfim, o que eu vou dizer aqui, quando a gente fez um projeto em São Caetano, o que a gente fez? A gente adaptou a capoeira do universo da criança. Como que a gente fez isso? A gente pegou alguns personagens da capoeira e transformou em desenho animado, para a criança se identificar com esse personagem. Aí eu vou falar mais uma coisa. A gente usa um conceito na capoeira muito importante, que acho que, não sei se a educação já se deu conta, se deu, mas não deixam que a educação trabalhe, que é o conceito que o Vygotsky coloca muito bem, que é aprender com o outro, tá? Desenvolvimento proximal. Eu vou aprender a partir da experiência do outro. Então, na capoeira, isso é prática. A criança tem a relação com o outro, direto, embora a pandemia não vá deixar tão cedo, mas é real. Por outro lado, tem um conceito que eu gosto muito, que é a questão do corpo na cultura. É vivenciar uma prática corporal, vivenciar um movimento, e esse movimento passa a ser repertório. Lembrando que a cultura, ou a transmissão da cultura, ela vai se fortalecer a partir da assimilação, a partir da memória corporal, a partir da sinestesia, onde vai entrar os nossos laços, a nossa ancestralidade. Eu repetir o movimento do meu avô, do meu pai, do meu mestre, etc. E tal. O que a gente coloca, o que a Del Priori vai falar depois com a imitação prestigiosa, que é a criança com a cabeça careca. Se eu usar igual o Ronaldinho Gaúcho, as crianças vão vestir igual o Ronaldinho Gaúcho. A gente passa a ter uma referência. Agora, voltando para a criança, como método, como meio, hoje eu trabalho com a criança em escola, nessa fase muito pequena, como eu falei agora há pouco. Eu pego alguns desenhos, por exemplo, vou pegar lá o pica-pau fazendo uma meia-lua, plantando uma bananeira. Eu pego aquele desenho, mostro para a criança e ela reproduz, ela tenta reproduzir. Por quê? Ela está vendo um desenho que ela vê no dia a dia. Ela vai reproduzir, ela conhece aquele desenho, ela vai reproduzir. Eu uso esse desenho como estratégia para motivar a criança, porque o professor, eu sou um cara talvez que não tem nada a ver com o pai dela. Então ela não vai lembrar, mas embora goste de mim, a retenção da atenção, ela faça alguma coisa. Eu uso isso como estratégia. Por outro lado, vou para o outro extremo. Aqui em São Caetano, a gente tem um trabalho com a terceira idade, a capoeira na terceira idade. Aí a gente já vai para movimentos mais cadenciados, falando da memória, do gesto corporal, das limitações individuais. Então, só para dizer que é possível trabalhar em qualquer esfera social. Excelente, professor Diolino, muito obrigado. Excelente. É isso, né? Lembrando também a todos e todas que a capoeira é trabalhada em larga escala em populações deficientes também. Limitações físicas, transtornos mentais, síndrome de Down. Inclusive, um dos nossos diretores estará conosco aí durante a semana com essa programação. No site da PEP tem o endereço de contato da Federação Paulista, nosso site. O professor Mestre Diolino, o professor Mestre Alcides deixaram também os seus e-mails aí com vocês. Não sei se o Mestre Diolino já o fez. Mestre Alcides, sim. Porque nós temos tantas perguntas que eu vou até sugerir para a professora Vera o seguinte: teremos que fazer um outro encontro de capoeira e educação com um período muito mais estendido, porque nós não estamos dando conta de atender toda essa demanda. A quantidade de participantes é fantástica, a participação, a curiosidade, os elogios. Então, eu quero me desculpar com todos vocês, né, e já pedir para que o mestre Alcides e o mestre Diolino façam as suas considerações finais, por gentileza. Nós temos 4 minutos. Vou deixar o meu e-mail também. Mas olhando permissão aí. Como nas culturas tradicionais, toda roda de conversa começa com cântico, abertura com cântico e fechamento. Então, eu vou deixar minha fala com ponto do Congo Catupé Cacundê, que eu
faço parte desde criança. O meu mestre, que é meu tio Chico, tem 96 anos, que ainda é meu mestre, que está vivo ainda, apesar de não estar com boa saúde, mas está aí com a gente. Esse ponto ele fala do êxodo rural pós-abolição. Quando eu vim para Cumbara Grande, eu passei no Jorge Jambê, o Inganga estava no altar, eu com meu tipunga na mão, Marunga ajoelha no chão, Marunga ajoelha no chão, Marunga ajoelha no chão. Quando eu pisei nesse chão, eu senti a terra tremer, pensei que fosse meu peso e não era, era o peso de vocês. Marunga ajoelha no chão, Marunga ajoelha no chão. Congadeiro velho, eu venho de longe, eu vim para te visitar, eu vim te pedir a bênção, São Benedito para te abençoar. Oh, Marunga ajoelha no chão, Marunga ajoelha no chão, Marunga ajoelha no chão, Marunga ajoelha no chão. Hoje à tarde estou indo embora, mas eu pretendo voltar. Quero pedir permissão, vou de novo pro povo desse lugar. Marunga ajoelha no chão, Marunga ajoelha no chão. Obrigado, gente. É isso aí. Obrigado, mestre Alcides. Parabéns. Axé, por gentileza, mestre Violino. Serei breve, mestre. Voltaremos, mestre, com certeza. Muita excelente música. Eu só vou fortalecer aqui, como já foi dito, eu não vou terminar com a vaquejada, porque o tempo é curto, vai estar bom, fica para a próxima. Eu só vou fortalecer a importância de se reconhecer os valores civilizatórios. Então, quando um professor, mas que valores são esses, você tanto fala, não lembro nada, lembra quando você colocar as crianças para sentar em roda, em círculo, isso é um valor civilizatório da cultura afro-brasileira, de outras culturas, mas no nosso caso, a cultura afro-brasileira. Quando você pegar as crianças para cantar, para girar em roda, em círculo, tudo isso são valores fáceis de se identificar. O contar a história, a relação com a religiosidade, a oralidade, porque quando a gente conta uma história, essa história ela vem com uma carga dramática muito forte. E essa carga dramática que o mestre Alcides acabou de falar na sua fala, no seu cântico, é uma forma de a gente trazer a cultura ancestral para as culturas mais jovens. É nesse sentido que devemos fortalecer. Então, segura a mão da criança, canta uma ciranda, bate palma, canta um pouco, conta uma história para o adulto ou para a criança. E para se reconhecer esses valores civilizatórios da cultura afro-brasileira no entorno da cultura brasileira na nossa formação social. Tá? E o valor que essa cultura social tem para que possamos ter uma sociedade mais igualitária, uma sociedade, uma relação menos violenta. E a roda de capoeira, a roda de jonga, a roda de maculelê, a roda de maracatu tem esse valor, trazer uma relação menos violenta, uma relação saudável para todos nós. Da minha parte é isso. Axé, obrigado pela oportunidade. Axé, axé. Mestre Alcides, professor mestre Violino, gratidão, espetacular a explanação de vocês. Muito obrigado, professora Vera, professora Cátia, nossa presidente da PEP, toda a equipe, grato pela oportunidade. Todos e todas que estiveram conosco nessa tarde, esperamos encontrá-los e encontrá-las muitas outras vezes, porque nenhum lugar para nós discutirmos a valorização das culturas afro-brasileiras. Acho que não existe outro lugar melhor do que o lugar da educação. Né? Obrigado de coração. Pois não, professora Vera? Mestre, queria agradecer a todos que estão aqui, e especialmente a você por organizar... Eu estou pagando agora a minha rematrícula aqui da faculdade. Essas aulas, agradecer aos mestres Alcides e Violino, a aula maravilhosa, e certamente vamos planejar aí para janeiro, organizar uma conversa bem mais longa para que possam compartilhar a experiência fantástica, né? Com tanta gente que quer aprender e quer modificar o seu trabalho na educação. Então, muito obrigada a todos e todas, e especialmente a vocês três. Obrigado, professora Vera.
Nós teremos aí alguns outros encontros. Fiquem em contato com a Federação Paulista e nós podemos... Pode continuar a falar, mestre. Desculpa. Eu só projetei para a gente ver o programa aqui. Muito obrigado. Nós teremos outros encontros aí que a Federação também promove e contamos com a presença de vocês para nós continuarmos fortalecendo as nossas culturas e continuarmos nessa troca de conhecimento em prol da melhoria da educação no Brasil. Muito obrigado. Um abraço, meu amigo. Eu vou agora compartilhar a tela, onde tem o link, caso alguns de vocês queiram o certificado, né, da atividade. Aparece para vocês? Sim. Sim. Agora mudou a tela. Desculpa. Volta, por gentileza, professora. Obrigado. Desculpa. Tela errada. Dá para mandar no chat o link, por favor? Claro. Vou fazer isso. Mais fácil. Obrigada. Mestra Saruê, eu cumprimento você e todas as capoeiristas presentes. Brisa, o céu tá todo preto. Tá brilho aqui, mas o céu tá todo preto. Esta Índia lá de Belo Horizonte, obrigado. Grupo Gerais, diretoria da ICA. Filho, é coisa de macumba. Deve ser coisa de macumba. O quê? Vida, nada. Olha, coloquei, gente. Quando tempo pagava em qualquer banco até o dia do vencimento. Vencimento dia 13. Opa! Tem alguém esqueceu de fechar o repartindo a contabilidade conosco aí, hein? Se tiver sobrando dinheiro, eu já vou passar o número da conta. Sim, nós estamos tentando controlar o microfone, às vezes escapa. O problema de fechar o microfone, o mestre e eu podemos fechar os microfones, mas daí a gente fecha também dos palestrantes. Então, é um pouquinho complicado. Bem, podemos, então, encerrar, mestre? Por gentileza, professora, muito obrigado. Viu? Mais uma vez, agradeço a todos, e especialmente aos dois mestres. Professora. Professora Vera, tudo de bom. Tudo de bom para todos e todas. Todos. Quando foi margem, mostra o seu nome,